Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Nós vamos assistir aqui na sequência dois pequenos vídeos, né, feitos, enfim, por pessoas da população ucraniana, né, em que pode-se verificar civis tentando deter, né, enfim, o avanço, retardar o avanço, como seja, enfim, oferecendo resistência, por assim dizer, ao avanço de veículos, né, enfim, de colunas russas, tá certo? Então nós vamos ver aí as imagens e depois então vou tecer aqui algumas considerações, né? Enfim, a respeito, dizem respeito inclusive ao título, né, desse vídeo, tá certo? A expressão aí soft war, tá certo? Vamos assistir os vídeos então. Установили танки с Карюковки, под Карюковкой. Скорее всего, что будут возвращаться назад. Гуляють велосипеди, що завгодно під колеса техніки російської. Її нескінченна кількість, просто нескінченна. Вони вже... Ой-ой-ой, мужчина, що? Боже. Просять зупинитися, кидаються просто під колеса. Bom, realmente impressionante as imagens, né? Enfim, são vídeos aí que circulam, né, pelo YouTube, enfim, imagens feitas em princípio por civis ucranianos que terminaram chegando à grande imprensa, foram divulgados aí em canais, enfim, de alguns periódicos britânicos e outros mais, mas enfim, abundam, né, nesse momento na internet imagens desse gênero, tá certo? Enfim, civis se posicionando, né, ao longo aí das estradas, tentando deter ou retardar, né, o avanço de colunas russas. Nesse segundo vídeo, inclusive, a imagem impressionante, né, de um civil se colocando à frente de um tanque, tentando, né, entre aspas, por assim dizer, empurrá-lo, etc. Quer dizer, e tudo isso, é claro, tem sido utilizado como imagem de propaganda, a resistência do povo ucraniano, etc. Mas são civis desarmados, né? Imagine-se se imagens desse gênero seriam concebíveis, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ou quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, ou enfim, ou em combates diversos, né, acontecidos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou no Vietnã, etc., para pegar exemplos mais recentes, mas enfim. Né? Fica visível, desde o começo ficou visível, e isso talvez explique, né, o porquê do avanço relativamente lento, né, do exército russo em certas localidades, ou enfim, né, em certos avanços em certas partes da Ucrânia, embora não é a única explicação, mas enfim, é uma boa explicação de por que esse avanço tem sido relativamente lento. Né? Algumas cidades também importantes estão sendo bombardeadas apenas com mísseis, etc. Né? Aquela coisa de maciços bombardeios aéreos, por exemplo, né? não aconteceram até aqui, pelo menos. Enfim, percebe-se que a Rússia está tentando fazer, desde o começo, uma espécie de soft war, né? Em certos termos. Não sei se a expressão existe, mas enfim, estou usando aqui a expressão, né? Soft war nesse sentido, né? Você invade um outro país, ou enfim, usemos a palavra invasão ou outra que pareça mais apropriada, mas enfim, você adentra o território inimigo, mas você tenta atingir apenas alvos militares, você tenta reduzir, né, as baixas civis ao mínimo, né? Porque eu não sei quais são os números de hoje, mas até ontem, coisa assim, a informação é de que o número de civis mortos estava na casa aí dos 200, mais ou menos, qualquer coisa assim. Né? É claro que cada vida que se perde é fundamental, né,
para os entes queridos que perderam, né? Perdão, para aqueles que perderam, né, seus entes queridos. Mas, enfim, em termos de números, né, de guerras, de invasões, etc., de conflitos armados, são números desprezíveis, né? O que atesta que a Rússia realmente tem feito um esforço sistemático, pensado, né, deliberado. Certamente aqueles que estão na linha de frente receberam ordens expressas nesse sentido, de minimizar o confronto com civis e de tentar reduzir ao mínimo as baixas entre civis, né? Enfim, mas a questão é justamente essa, quer dizer, se a Rússia tivesse, por exemplo, bombardeado severamente, né, determinadas cidades, talvez a conquista já houvesse acontecido. Se o avanço das colunas blindadas russas fosse algo mais brutal, né, talvez essas cenas não fossem observadas, ou se houvessem sido observadas no começo, não mais seriam, né, porque os civis saberiam que não poderiam fazer esse tipo de coisa e escapar impunemente, né? Mas, enfim, o avanço russo é mais lento, certamente por conta disso também, embora não seja o único motivo, né? Podemos, enfim, em princípio, lucubrar outros, mas esse é um motivo importante, com certeza, né? E sem falar que serve como propaganda, né, que está sendo utilizada para o mundo todo. Olha, a brava população ucraniana resistindo, etc. Quer dizer, esses civis em condições normais deveriam estar em suas casas, evitando, né, sair às ruas, evitando todo tipo de contato com as tropas inimigas, etc. Quer dizer, mas o risco, né, é a coisa se espalhar e a população civil ucraniana começar a achar que realmente pode fazer esse tipo de coisa a todo momento, em todo lugar, né? O que por certo é um risco bastante grande. Mas então fica essa pergunta, né? Será que é realmente possível fazer, ou é adequado fazer, é desejável fazer, né, algum tipo de soft war, né, como essa, né, em que você deixa que civis, né, posicionem-se à frente de colunas, né, enfim, blindadas, ou enfim, veículos, né, retardando o seu avanço, né? Há protestos, né, contra a invasão russa, né, em certas cidades ucranianas, né? Imagine os civis indo na rua protestando, né, em vez de estarem encolhidos, escondidos dentro de casa, quem tem lá o seu pequeno bunker no quintal, né, escondido lá dentro, não, estão indo nas ruas e posicionando-se à frente dos tanques e de outros veículos, etc., que é algo absolutamente impensável, né, em qualquer outro cenário de guerra. Mas então fica isso, né? Fica essa pergunta, esse questionamento. É realmente possível, né? Ou é desejável fazer esse tipo de soft war, né? Vamos pegar leve, um civil se posicionando na frente de um tanque, vamos parar, vamos desviar, vamos, né? Imagine-se, né? Quer dizer, enfim. É um caso realmente curioso, né? Não, não me recordo de um conflito em que esse tipo de coisa tem acontecido. Realmente, nesse sentido, tem sido uma guerra sui generis, né? Sui generis. Mas, enfim. Né? E quanto mais tempo passa, né, mais armas, armamento, enfim, no geral, podem chegar à Ucrânia, né, fornecidos por países da comunidade europeia, embora seja um pouco complicado imaginar como é que eles chegariam à Ucrânia, né? Os aeroportos não são viáveis. Chegariam por terra, através da fronteira com a Polônia, com a Romênia, enfim. Né? Mas, em todo caso, né, prolongar o conflito, sob todos os aspectos, não é interessante. Né? Se você tem condições militares de fazer um avanço rápido, consolidar logo suas posições, tomar o que você quer e dizer, bom, agora vamos sentar e negociar, é interessante. Né? Enfim, fico com a forte sensação de que tentar fazer uma soft war, né, para usar a expressão, não sei se existe, mas estou utilizando aqui com o sentido que já indiquei, né? Me parece que efetivamente não é viável. Nesse sentido, entendo que a Rússia equivoca-se, né, ao proceder dessa forma, porque, veja, talvez, né, e aí tudo é especulação, né, e é preciso separar fato de especulação, mas especulando, né, enfim, desde que fique claro que é uma especulação, acho que não há nada de mais em especular, desde que a especulação também seja, né, tem anexo, né, mas podemos imaginar que talvez o Putin, né, além de não querer, né, ganhar a máxima antipatia e o máximo ódio da população ucraniana,
talvez desejasse com essa forma de proceder, quem sabe, não angariar a máxima antipatia, né, da comunidade europeia, dos Estados Unidos, etc. Mas, pelo visto, nada disso tem adiantado, né? Estados Unidos, países da União Europeia, países membros da OTAN, etc., já impuseram à Rússia e mesmo ao próprio Putin e outros membros do seu governo sanções severíssimas, né, pesadíssimas. Parece que essa coisa de tentar pegar leve não adiantou, né? Será que não seria a hora daquela, né, perdido por um, perdido por mil? Intensifiquemos, tomemos o que temos de tomar e aí então depois a gente vê, né? Enfim, não é possível fazer esse meia guerra, né? E pelo visto essa coisa de, né, tentar fazer-se uma soft war, no fim das contas, termina não funcionando, nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista das repercussões, enfim, da guerra. Tá certo? Ficamos por aqui, então fica aí, né, o raciocínio, a provocação, né, se assim quisermos entender, né? Mas enfim, talvez uma lição a mais que esse conflito esteja nos trazendo. Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.